Sim, Sim, Patrícia, estou ouvindo. Até agora nós não tivemos a reativação, né? A ativação do chat para as discussões, né? Para verificar as dúvidas. Aqui, para mim, não chegaram mais perguntas. Alguém mandou para vocês? Patrícia, Sônia? Não. Para mim. Não, para mim ninguém mandou. Então, acho que pode passar para o próximo módulo, né? Porque são 16h41, ninguém mandou mais para mim, nem para a Patrícia, nem para você, né? Isso. Então, se alguém que estiver na sala quiser ativar o seu áudio e perguntar, também pode ficar à vontade. Algum outro palestrante, algum outro colega. Porque não somos muito, acho que dá para fazer assim também. Enfim, então a gente tinha programado que às 17 horas nós começaríamos com outro módulo, né? Com a outra parte do webinário, que é a parte clínica. Então, eu vou chamar o primeiro palestrante, né? Que é o Dr. Clérison. Dr. Clérison está presente? Para ele começar a apresentação dele. Tente ativar sua apresentação, Dr. Clérison. Apareceu aí para vocês, Raimundo? Eu estou vendo você. Peraí. É só um lembrete aqui que tem uma pessoa esperando para entrar, viu? Costa. Nome aqui, Costa, esperando para entrar na reunião, na sala. Apareceu, Raimunda? Não. Não. A Patrícia tem que ajudar. A Patrícia. Patrícia ou Renata, quem tiver. Oi. Estou aqui, sim. Mas ele colocou, apareceu. Pelo menos para mim apareceu aqui. Para mim não. Mas não apareceu para mim, mas não tem problema. Quantas pessoas que estavam querendo entrar, eu adicionei o Costa. Inclusive, ele aparece aqui. Tá aparecendo aí, Patrícia? Tá. Para mim, eu tô olhando. Tá, eu também. Todo mundo tá eu tô vendo também. Eu tô vendo. Sim. Pode começar. Gostei da figurinha. Vou deixar para você mesmo se apresentar, tá bom? Ok. Então, gente, boa tarde. Eu agradeço o convite da Raimunda, representando a coordenação do Programa Estadual de Hanseníase, o Reinaldo, na pessoa do Reinaldo, representando a DAO, e agradecendo também ao pessoal do suporte técnico, porque foi um desafio hoje para a gente tentar mostrar, fazer essas apresentações, né? Então, eu fiquei incumbido de falar um pouco a respeito do diagnóstico da hanseníase através de relato de casos clínicos. Só pegando um gancho daquela última imagem da Patrícia, em que ela fala em que ela projetou aquela mãozinha daquela criança, quer dizer, a gente observa que ainda nós temos muito a evoluir em relação a diagnóstico, né? Quer dizer, aquele caso chegou lá no centro de referência, lá no Genésio Rego, aquela criança já com aquela mãozinha, com aquele grau de incapacidade 2, com a mão com garra fixa, com úlcera, já tinha amiotrofia, quer dizer, a criança, e a mão era dominante, a mão da criança era dominante. E aí Raimunda me deixou a incumbência de falar um pouco a respeito do diagnóstico, projetando um caso clínico, né? Eu acabei colocando 3, Raimunda. Porque, assim, não aqueles casos mais simples, mas os casos para a gente dar uma discutida aqui, né? E aí vamos começar aqui, o primeiro caso clínico. É uma paciente de sexo feminino, 17 anos, natural e residente em São Luís, apresentando lesões em placa, com bordas infiltradas em região do dorso, com evolução de mais ou menos 6 meses, que tinha evolução de 6 meses, né? Ela tinha como antecedentes pessoais, ela tratava da esquizofrenia e um transtorno afetivo bipolar,
e fazia uso de risperidona e haloperidol. E como antecedentes familiares, ela tinha um avô que fazia tratamento para hanseníase, né, que fez, na verdade, tratamento para hanseníase. E aí a gente partiu, vou projetar a imagem da lesão clínica. Lesão clínica é essa, uma placa extensa no dorso, aliás, várias placas confluentes, tem algumas satélites, né? E bem filtrada, bem delimitada, tanto as bordas externas, principalmente, e as bordas internas também. Só que essa paciente, a gente teve uma dificuldade de fazer o diagnóstico clínico, né? Lembrar que o diagnóstico da hanseníase é um diagnóstico eminentemente clínico, através de uma boa anamnese, uma história bem detalhada, com exame físico bem feito, né? E essa paciente, a gente não deu para fazer os testes iniciais de sensibilidade e nem de palpação de nervos para a gente fechar esse diagnóstico. E aí, como é que faria? Clinicamente, a paciente, a gente imagina que é uma doença granulomatosa, né? Uma doença bem infiltrada. Aí, o que a gente poderia pensar clinicamente dessa lesão, nessa paciente? Aí, o que nós pensamos? A primeira hipótese foi hanseníase, né? Porque a gente, como a Patrícia disse, só em estar no Maranhão já se pensa em hanseníase. Num granuloma anular, numa tuberculose cutânea e uma sarcoidose, todas as doenças que dão granulomas, né? E como é que a gente diagnosticaria esse caso, já que a gente tinha impossibilidade de fazer o teste de sensibilidade? Aí esse caso é um caso específico para você lançar mão de um histopatológico. Aí lembrar que o diagnóstico de hanseníase a gente faz através ou de áreas, ou de lesões ou áreas da pele com perda, com alterações de sensibilidade, ou perda ou ausência de sensibilidade, com espessamento de nervos, né? Só lembrando como é que se define o caso, espessamento de nervos, ou então alterações, paciente com alteração motora, autonômica ou sensitiva, ou através de uma baciloscopia, obviamente, positiva do esfregaço intradérmico, ou esfregaço dérmico, ou uma biópsia positiva, uma biópsia, um histopatológico positivo. Então, esse caso foi feito a baciloscopia, né, com esfregaço dérmico deu o IB0, e a gente lançou mão de fazer o histopatológico, fazer a biópsia para fazer o histopatológico. E o resultado confirma o caso de hanseníase, é uma dermatite granulomatosa com infiltrado inflamatório perineural e perivascular, compatível com hanseníase tuberculoide. O que chama atenção nesse caso é a lesão, vou voltar lá para a lesão clínica, uma lesão, são poucas lesões, né? Uma lesão grande, única, né? Se a gente, praticamente única, né? Algumas confluências, tem algumas satélites aqui. Não é um caso de pálse bacilar, obviamente, como deu o resultado do histopatológico. Lembrar que o histopatológico, ele vai olhar, o patologista, ele está olhando só um fragmento da pele, né? Só um fragmento da lesão, né? Geralmente a gente faz uma biópsia na borda da lesão, que é a parte onde tem mais inflamação. E aí, se a gente fosse basear pelo histopatológico, a gente daria um diagnóstico de pálse bacilar, uma hanseníase tuberculose, o que não é o caso. Isso é uma forma de um borderline ou de um dimorfo, e que fecha o caso como hanseníase dimorfa, né? Foi fechado o caso como hanseníase dimorfa. Infelizmente, não deu para fazer a avaliação neurológica pela patologia pregressa psiquiátrica da paciente, né? Esse é o primeiro caso que eu achei bem interessante projetar para vocês. E aí foi feito o diagnóstico de hanseníase dimorfa, notificado o caso novo, iniciado a PQTMB adulto, né, para essa paciente. E acompanhado o caso até o final, finalizou, essa lesão acabou ficando só a mácula, né, a mancha residual, e o segmento dela foi tranquilo. Graças a Deus ela não teve nenhuma evolução, nenhum problema de nervos periféricos, né, e nem evoluiu no transcurso do tratamento com algum quadro reacional. Agora vamos para o caso 2, que eu também achei muito interessante, o que a gente pega hoje, como a Patrícia estava falando, esses casos que a gente acaba pegando casos avançados já, né, de pacientes que já chegam com um grau de capacidade já 2, e com lesões, com um quadro dermatológico, principalmente, bem exacerbado, e é um caso que chamou também a atenção da gente lá na referência. É um paciente do sexo masculino, 28 anos, natural e residente em Paço do Lumiar, apresentava, na época, inúmeras lesões nodulares com superfícies peroladas de tamanhos variados, disseminados pelo corpo há mais ou menos 2 meses, além de infiltração dos pavilhões auriculares direito e esquerdo.
sem outras queixas, né? Não tinha queixa de parestesia, não tinha queixa de perda de força, e não tinha outras queixas autonômicas. Os antecedentes pessoais e familiares não tinha nada de registro, nada digno de nota. No exame dermatoneurológico não tinha nervos, alteração de palpação dos nervos periféricos que a gente faz. Mostrar, projetar a lesão clínica, esse paciente chegou com esse lobo auricular bem infiltrado, né, os lóbulos, a face também, eu não tirei a foto da face para poupar, né, mas você observa cheio de lesões nodulares, de tamanhos variados, o aspecto bem perolado, bem brilhoso à luz, endurecido, o aspecto endurecido, tipicamente de uma hanseníase vichoviana com rancenomas, né, isso aqui são rancenomas, se a gente pegar... se fizer a baciloscopia de um rancenoma desses aqui, não só dos sítios tradicionais que se faz, você vai identificar bacilo, fazendo uma boa lâmina, você consegue identificar bacilos, né? E se fizer um histopatológico, mais ainda, mais bacilos ainda. Então, o paciente chega nesse quadro, já tinha rodado por vários locais e estava tratando como outras doenças reumatológicas, né? E o paciente, a gente deixa de olhar, examinar e observar alguns dados, e ele tinha madarose bilateral também. Isso chamou bem a atenção. Aí foi feito o diagnóstico clínico, aqui já dava para saber que era uma suspeita forte de hanseníase. E aí as hipóteses diagnósticas, hanseníase vichoviana, com rancenomas, aqueles são rancenomas, e o outro, uma hipótese, faz diagnóstico diferencial com neurofibromatose, que eu coloquei aqui para a gente fazer a ilustração. E aí foi feito a baciloscopia do esfregaço dérmico com o IB de 5. Lembrar que o IB vai até 6, né? O IB bem alto. E era hanseníase vichoviana mesmo, com rancenomas. Aí foi notificado o caso novo e iniciado a PQT. E aí ficou naquela discussão de se fazer 12 ou 24 doses. Nesses casos, com 12 doses, a gente fez uma avaliação desse paciente, ele já estava com doença ativa, né? E nós optamos por fazer 24 doses. E você observa que uma baciloscopia dessa de 5, dificilmente a gente vai fazer 12 doses. E foi orientado com ele a importância do exame de contatos. Esse paciente não tinha nenhum contato familiar que tinha tido hanseníase, mas aí nós ficamos acompanhando esses contatos deles. Graças a Deus, nenhum deles evoluiu com a doença, mesmo depois de feito todas as observações ao longo dos 5 anos, né? Esse segundo caso chamou bem a atenção, eu resolvi colocar aqui para a gente ver o quão a gente pega de pacientes com um diagnóstico de vichoviano ainda, né? E o caso 3, que é um caso bem emblemático também, um paciente masculino, do sexo masculino, 15 anos, natural e residente em Miranda do Norte, apresentando fissuras plantares e parestesia em pé esquerdo, com evolução de mais ou menos 6 meses dessa lesão. Esse paciente tinha rodado em todos os locais, e ele acabou tendo essa fissura plantar, eu vou projetar a imagem da clínica desse paciente, e sempre se pensava que ele tinha, sempre era questionado se ele era diabético por conta dessa úlcera, dessa fissura plantar em região calcânea, né? Acabava fazendo de algumas situações, e algumas vezes a mãe relatava com o pai que ele tinha feito infecção secundária dessas fissuras. Antecedentes pessoais e familiares não tinha nada digno de nota. No exame dermatoneurológico, a gente observou que tinha uma xerose cutânea importante na face lateral da perna esquerda, além de fissuras plantares no pé esquerdo, que era a queixa principal dele. E aí ele foi numa urgência por conta dessa fissura, e o colega da urgência, é bem louvável que às vezes na urgência a gente não tem esse tempo todo para estar, até por conta da demanda, né? Mas o colega prestou atenção e encaminhou para o serviço de rancenologia do município. E aí foi feito, quando ele chegou lá, os nervos periféricos, na hora do exame dos nervos periféricos, ele tinha espessamento e dor à palpação do fibular esquerdo. 15 anos. Essa era a lesão inicial desse paciente, essa lesão com essa fissura, já tinha feito esse amarelinho aqui, que ele colocou rifocina, né? E o colega tinha passado antibiótico lá, que estava drenando uma secreção purulenta daqui. E aí vocês observem que aqui ainda dá para perceber que tem um pouco de xerose cutânea, andada bem ressecada, a parte lateral dessa perna toda ressecada, e o fibular dele estava espessado. E aí foi feito, o que a gente pensou? Foi feito o diagnóstico, um grau de capacidade 2, por conta desse ferimento aí. Ele já tinha um pouco de perda de força muscular também
na dorsiflexão do pé, esse paciente estava em iminência de fazer um pé caído, aí o IB dele deu 0, e aí a gente fechou o diagnóstico com hanseníase neural, né? Foi notificado esse caso, iniciado a PQT adulto, apesar dele ter 15 anos, mas ele tinha mais de 50 quilos. Aí a gente fez a profilaxia para os estrangilóides e entrou logo com corticoide para ele, né? E fizemos orientações do autocuidado, aquelas orientações que a gente sempre faz em relação a qualquer incapacidade prévia, né? E aí, no retorno, com 30 dias, a mãe, a princípio, só contar uma historinha desse paciente. A mãe foi com ele na primeira consulta. Quando eu fiz o exame, só o diagnóstico clínico da doença, né? Disse que era hanseníase, ela não acreditou, dizendo que não ia fazer, que não acreditava, que eu tinha que fazer um exame, não sei o que e tal, pediu um exame mais apurado, aí ela não aceitou. Aí depois, no final, a gente acaba convencendo que era para entrar em tratamento, né? Aí ele volta com 30 dias, sabe-se que adolescente não para, e aí veio pior a lesão. Uma fissura bem mais importante. Isso aqui já é o pé e a mão do pai dele, o pai dele que foi, a mãe não estava acreditando, ela queria levar, porque tudo aqui no Maranhão, Reinaldo, você que é de fora, todo mundo quer levar para Teresina, né? E aí ele e o pai levou, e a gente continua ainda. Sim. Hã? E aí nós permanecemos... Sim, eu já escutei esse caso aí. Foi, né? Com 60 miligramas de dia de prednisona, e aí e continuei orientando sobre autocuidados, pedi os exames laboratoriais de rotina por conta da corticoterapia já há 30 dias, né? Isso com um mês. Com 60 dias, olha só a melhora. Ele já repousou, o pai se comprometeu, a pele ainda estava bem xerótica aqui, a melhora acentuada desse espessamento aqui desse fibular esquerdo, a estesiometria aqui já estava com alguns pontos que ele já estava sentindo até o azul, né? Que ele estava totalmente anestésico esse pé. E nós continuamos, a conduta foi com a melhora da avaliação neurológica desse paciente, a gente começou a reduzir a prednisona, fez a redução 15 dias, aí depois ele voltou com 30 dias. Mas, assim, o que a gente chama a atenção é de que a gente deixa de pensar no mais simples, no mais comum, como a Patrícia disse. Aqui, o Maranhão é o primeiro estado no Nordeste com número de casos de hanseníase e a gente deixa de pensar nisso. Acaba pensando em outras coisas menos comuns. E os diagnósticos vão passando. E aí, hoje mesmo eu atendi lá na referência uma criança que tem grau de capacidade, também com grau de capacidade já de 1 para 2, já 2, bem filtrado com uma baciloscopia alta, a gente fez até investigação de resistência primária desse paciente. Então, assim, o que a gente chama atenção que tem algumas situações mais difíceis para dar o diagnóstico, sim, tem. Mas que o simples, se a gente fizer um bom exame físico, uma boa história clínica, isso tanto passando para examinar o paciente, despir o paciente, lembrar que a hanseníase primariamente é uma doença neural, né? Mas não deixa de ter, como a maioria das vezes, tem lesão cutânea, mas às vezes a lesão cutânea não se mostra, né? E aí a gente tem que fazer essas avaliações, e não precisa, como a gente sempre fala, não precisa de um aparato tecnológico sofisticado para se dar um diagnóstico de hanseníase, basta você saber examinar e conversar. E eu tinha um professor de clínica médica, ele sempre falava que ouça o seu paciente que ele dirá o diagnóstico. Então, assim, a gente deixa de ouvir o paciente e acaba passando. Então, a gente tem que tomar cuidado com determinadas situações. Esses casos aqui são emblemáticos, são os casos mais de exceção que eu coloquei, eu achei interessante colocar para a gente colocar em discussão, né? E é isso, gente. Muito obrigado e vamos para as discussões. Eu botei bem breve, uns 3 casos, e fui bem breve, viu, Raimunda? Não ultrapassei muito tempo, justamente para a gente deixar margem para as discussões sobre o diagnóstico, né? Alguém quer perguntar alguma coisa ou a gente deixa para o final? Reinaldo, Raimunda? Oi, Cléris. Até agora eu não tenho nenhuma pergunta aqui, não foi encaminhada nenhuma pergunta no meu WhatsApp. Continua o chat, né, sem estar ativado. Certo. Então, se alguém da sala quiser perguntar, pode ativar seu áudio, tá bom? Talvez seja mais fácil.
Exatamente. Eu resolvi, Raimunda, colocar esses 3 casos, são casos diferentes, são situações bem diferentes, um caso de hanseníase neural, outro de morfa, de uma paciente psiquiátrica, né? Que é aqueles casos que a gente lança a mão de fazer biópsia, uma indicação precisa de fazer biópsia, ou naqueles casos em que o paciente é um paciente que tem deficiência auditiva, que a gente não consegue fazer os testes, ou criança, ou nos casos de dúvida, que a gente sempre lança de pedir a biópsia. Não vai sair pedindo biópsia para tudo quanto é paciente, né? Porque só o exame físico, se você fizer um bom exame físico, uma boa história clínica, você fecha o diagnóstico, não precisa de aparato de exames. Mas, inclusive, esse último caso aí desse adolescente com esse pé, também não estava tão difícil. Vocês observam que a pele dele está bem xerótica, ó, bem xerótica, e estava com espessamento, com pouco de perda de força. Ele já tinha deixado lá, essa sandália ficou para trás, ele tinha relatado isso. Mas vocês observam que depois de 60 dias, olha como fechou a lesão toda. E ele saiu super bem, esse menino. Super bem, esse menino. Alguém quer perguntar alguma coisa? Alguém tem algum questionamento? Pode ativar seu áudio e fazer a pergunta, gente. Assim, eu queria só fazer um comentário. Assim, agora a gente comentou, já que a gente está falando de diagnóstico, né? Você mandou o paciente lá para a unidade recentemente, um paciente de 15 anos, fez 15 anos em setembro, né? Um paciente já com hanseníase bichoviana, com garra, né? Um paciente muito infiltrado. E aí, eu lembrei dessa questão que o Reinaldo colocou, perguntando como é que a gente estava vendo essa questão do impacto da pandemia, né? Aí se ele tivesse sido diagnosticado antes de setembro, seria um caso, né? Porque ele foi diagnosticado agora com 15, mas ele é um paciente que já vem com essas complicações, provavelmente, eu me lembro que a família falou algo em torno de 2018, né? Então, sim, quando a gente faz a investigação dessas crianças, quando a gente faz um recordatório ao longo assim, uma linha de tempo de acompanhamento, o que a gente percebe? A Patrícia até colocou isso, que esse paciente, ele tem várias passagens no serviço de saúde e para outros atendimentos, né? Às vezes até por aquela queixa, mas que ninguém olha aquela mão em garra, né? Então, a gente teve casos em 2018 de crianças com grau de incapacidade 2 que tinham passado por exame de pele, na campanha de escolares, né? No mesmo ano, né? Então, é algo assim que choca, porque aquela criança ela não ficou doente naquele momento, né? A gente sabe que essas sequelas, elas têm um tempo, né, em que o paciente já vem mostrando, manifestando. Então, geralmente, são pacientes assim, até agora, dessas crianças, a gente não conseguiu verificar nenhuma que tivesse um diagnóstico tão diferente, né, que a gente tivesse dúvidas sobre qual seria um outro diagnóstico, né, que tivesse outras possibilidades. Exatamente. Assim, focos muito claramente determinadas, né? A gente não pegou nem essa com neural pura, né, para dizer que é uma forma mais difícil, diagnóstico e tal. Todas as crianças foram classificadas dentro daquele espectro, ou de mofo, ou vichoviano. A gente não teve nenhuma criança paucibacilar, tá? Então, esse teu áudio cortou, Raimunda. Tá cortando. Conseguiu agora? Voltou. Voltou. Com grau de com formas clínicas não classificadas, né? Nós tivemos formas bem claras, né? Assim, de hanseníase, e que muitas delas, o que a gente observou? Que a família, às vezes, tem
até duvida, né? Até desconfia, mas que a gente, como profissional, a gente não consegue identificar. Então, assim, assim, a gente tem um mito, eu considero um mito, assim, não sei se vocês vão concordar, que dar o diagnóstico em criança é algo muito difícil, né? É algo muito difícil, é algo muito, né, que não é fácil. Mas, assim, o que a gente tem visto é que essas crianças, elas estão sendo diagnosticadas muito tardiamente, com formas clínicas muito clássicas, entendeu? E, assim, na tua experiência, o que tu, assim, qual seria, assim, uma orientação que tu dá para os profissionais que estão, principalmente na atenção básica, né, sobre esse diagnóstico? É realmente difícil para ti, assim, como profissional? Agora eu sei que agora você é rancenólogo, mas, né, um dermatologista, mas eu sei que desde o início da sua carreira que você, né, Desde 2003. Você já tem esse olhar mais, né? Então, assim, a Sônia e a doutora Dilma me iniciaram na Hanseníase. Obrigado. Por que tu acha, assim, que as pessoas têm tanta dificuldade, assim? Raimundo, eu acho que às vezes eu não sei, assim, tem algumas situações, eu sempre falo que você não pode banalizar algumas coisas, né? Se você tem uma dermatose que você já fez vários tratamentos e não está resolvendo, vamos pensar numa hanseníase, por exemplo. Além do histórico epidemiológico, do histórico familiar, se tiver, às vezes não tem, né? Essa história do histórico familiar, do histórico epidemiológico, basta, como a Patrícia disse, morar no Maranhão, que você já está propenso a ter a doença. Mas eu sempre falo para o pessoal da atenção básica, tira um dia, um turno do mês lá, para fazer exames dermatológicos. Aí você, nesse filtro, você acaba encontrando esses casos. E a gente, pelo menos, diminui um pouco essa quantidade de pacientes, de crianças chegando com um diagnóstico tardio, né? Essa criança hoje que eu atendi tinha 9 anos, até paciente da doutora Dilma, eu fiz só a investigação de resistência hoje. Ela solicitou a investigação de resistência e já iniciou o tratamento. E aí ela foi para fazer a biópsia hoje, mas a criança com IB de 4, né? Esse adolescente que eu mandei para você, aquele menino está desde 2018. E ele já estava com madarose, você sabe, cheio de rancenoma, com garra, com congestão nasal, menino respirando com dificuldade, né? Às vezes passa por vários especialistas, aí o clínico acaba encaminhando para o otorrino, aí depois encaminha para o alergista, o paciente fica rodando, por isso que a doença é dita negligenciada, né? Negligenciada pela família, como a Patrícia disse, não só pela família, não é culpar os familiares, as mães, os pais dessas crianças, mas às vezes o profissional está prestando atenção, porque a criança vai lá e mãe é mais cuidadosa, a maioria das mães são cuidadosas, leva essa criança ao posto de saúde e ninguém presta atenção, né? Então acaba passando despercebido, entre aspas, porque essa criança de hoje e aquele adolescente já tinha passado em outros lugares, né? E aí tem que vir para o serviço de referência, que o serviço de referência já era para fazer coisas que a atenção básica não consegue resolver, para a gente estar dando diagnóstico lá na referência de casos avançados. Então, a mensagem que a gente passa para o pessoal da atenção básica é justamente essa: tentar, pelo menos, fazer algumas atividades mensais direcionadas para os sintomáticos dermatológicos, né? Que aí a gente consegue descobrir muitos casos. Eu lembro que quando assim que eu formei, eu fui trabalhar uma época em Peritoró e Sônia era até minha tutora. E a gente fez um trabalho muito legal lá num povoado, na área de cobertura. Assim que eu fiz o treinamento, fazia todo mês, a gente fazia uma atividade de busca ativa de casos. Isso não precisa o coordenador do programa municipal fazer isso, programar essas ações. A própria unidade básica ela tem autonomia de fazer a vigilância e a busca desses casos. Então a gente conseguia descobrir muito. E no primeiro momento você acaba descobrindo a curva de crescimento, epidemiologicamente falando, isso é explicável, começa a crescer. Olha, lá no município tal, começou a aumentar o número de casos, porque se for atrás, né?
Então, precisa a gente conhecer a doença e ir atrás. É aquela história da gente só se acha o que se procura e só se procura o que se conhece. Então, a gente tem que ir atrás. Que a gente, pelo menos, diminui esse risco de ter esses pacientes nos estádios mais avançados da doença, né? Nas formas mais graves de doença. Mas eu acho que é isso. Assim, a gente tem um costume, às vezes, como profissional, de culpar a família, né? Porque a família não trouxe. Mas o que a gente... Eu lembro de ter uma criança, assim, uma criança que eu acompanhei e que foi a primeira criança que nós conseguimos, que a gente começou a fazer a investigação, aqui, uma criança aqui de São Luís. E aí, assim, o que ocorria com essa criança? Essa criança, quando a gente for pegar os prontuários da unidade, ela morava na cidade olímpica e foi tratada em outra unidade, aqui mais na região central, né, do município. Porque ela mudou de endereço e o pai, que passou a acompanhar a criança, percebeu que ele não estava bem, que ele tinha uma pele inchada e tal, aquela coisa toda. E levou na unidade. E ela chegou lá para mim, né, para minha equipe. E a gente conseguiu dar o diagnóstico, ele já tinha a móvel, e aí nós fomos fazer a investigação. Quando a gente foi olhar o prontuário, a gente tinha situações assim, o paciente com 5 acompanhamentos no nutricionista, porque ele tinha baixo peso, com todas as vacinas em dia, com atendimento odontológico. Então, para você ver que era uma família muito carente, mas extremamente cuidadosa, né? E a criança tinha o dedinho em garra, já com a mão infiltrada, e a família desconfiou que era alergia, né? Então, tem uma pessoa aqui no meu WhatsApp, no privado, comentando que o que ela percebe. Ela é coordenadora de um município, e ela diz assim, que mesmo com treinamento, a gente percebe que parece que os profissionais, eles têm uma certa... eu não sei se é dificuldade ou se costuma dificultar muito que costuma achar que tem muitas, como tu até colocar na tua apresentação, muitas outras causas, coisas assim, né? Que não são comuns, mas não tem hanseníase. Né? Então, pensa no mais simples, né? No feijão com arroz, que eu falo sempre. É uma coisa assim, mais comum dentro do território, de ocorrência muito comum, né? E que, não, isso aqui é outra coisa. Então, é como a gente diz, o primeiro pensamento, lesão de pele, alterações neurológicas, né? Hanseníase. Então, é extremamente complicado. A gente observa que mesmo com treinamento, os profissionais, parece que depois do treinamento, eles têm mais dificuldades ainda de dar o diagnóstico. É uma falha na metodologia do treinamento? Eu creio que não. Porque, assim, a gente sempre tem treinamentos tão bem avaliados, não é, Clérison? Assim, quando a gente faz as avaliações no final dos cursos, nossa, são tanto de forma escrita como verbalizada, então é muito complicado, assim, as pessoas, né, valorizarem o atendimento desses pacientes, assim, é um desabafo meu, né? Mas é bem isso. Deixa eu ver se tem outra pergunta. Tá bom. Se alguém quiser fazer pergunta, só uma rápida colocação também em relação a esse do treinamento, essa colocação do treinamento. Eu acredito que todo treinamento, ele só surtirá efeito se cada profissional que dele participar se empenhar em aplicar o que foi aprendido lá na sua comunidade. Não adianta ele vir para o treinamento para passar aqui 3 dias ou 5 dias, no caso do curso de PI, e ficar esperando aparecer a oportunidade para ele melhor fazer aquela avaliação neurológica, para ele melhor fazer aquele exame de contato. Não, ele tem que criar a situação de fazer aquele exame de contato, de fazer aquela avaliação neurológica, para poder treinar, porque todo conhecimento, ele precisa ser praticado para ser inteiramente absorvido. Todo conhecimento, se eu absorvo inicialmente e não pratico, aquilo ali não vai se tornar rotina nunca para o meu cérebro, muito menos para a minha rotina de trabalho. Entendeu? Então, eu acredito que o que está faltando é a questão do plano
de trabalho de cada município e de cada profissional, certo? Eu acho que a gente parte dessa necessidade de se organizar, né? De se organizar enquanto profissional e enquanto serviço de saúde pública. É isso. Com certeza. Isso. Clarice, quando uma pessoa pediu aqui as etapas para o diagnóstico da hanseníase na criança, em relação ao teste de sensibilidade. Peraí, deixa eu interpretar aqui. Em relação ao teste de sensibilidade da lesão, segue o mesmo protocolo do adulto ou necessariamente a criança precisa ser encaminhada para biópsia? Depende do tamanho da criança e do entendimento. Às vezes, criança tem um melhor entendimento, às vezes, do que uma pessoa idosa, assim, para fazer teste de sensibilidade, né? Se você consegue, às vezes você consegue fazer um teste de sensibilidade. Uma vez eu recebi no Genésio Rego uma criança de 1 ano e 7 meses, que o colega lá encaminhou, a equipe lá encaminhou, que ela era filha os pais já tinham tido hanseníase, aliás, a mãe só, e ele fez um teste lá, meio a grosso modo, com alfinete. A criança, na lesão cutânea, na lesão suspeita, a criança não esboçava a reação da dor. Mas na pele normal, ela tinha o esboço da dor. É difícil? É difícil. Às vezes a gente consegue. Se você não conseguir, aí você parte para a biópsia mesmo. Não tem outra opção, a não ser isso, na dúvida, né? Mas algumas crianças, mesmo as menorzinhas, a gente conseguir no artifício, vamos fazer uma brincadeira do quente e do frio. A criança você consegue perceber algum dado positivo para direcionar. Se não tiver, mas a maioria das vezes a gente acaba encaminhando para fazer, coletar biópsia, né? Fazer o histopatológico. Quando é uma criança muito essas queixas, eu lembro que eu já tive criança em que eu tocava com o alfinete, fora da lesão, ela puxava o bracinho. Quando eu tocava dentro, ela não puxava. Isso. Então, às vezes, a gente não vai esperar que a criança verbalize. Pois é. Mostra que tem uma alteração, porque ela deveria necessariamente puxar o bracinho quando eu tocasse dentro da lesão, né? Com o alfinete. Exatamente. Então, tem essas questões, né? E essa criança de 1 ano e 7 meses, eu acabei mesmo com esse exame que ela tinha esse reflexo de dor na pele normal e não tinha reflexo de dor na lesão comprometida, a gente acabou fazendo a biópsia no dia, né? Mas não é fácil, mas partindo do princípio, se a gente for fazer um fluxograma de atendimento de criança, você observa, se for lesões que você consegue resolver, que não está se conseguindo resolver com tratamentos convencionais, pensando em outras dermatoses, e não resolveu, aí a gente lança a mão de fazer a biópsia, né? Encaminhar para suspeitar. E aí vai também, né, Raimunda? A gente vai fazer uma criança para se contaminar cedo, é o que a Patrícia estava falando, que é o que o Ministério sempre cobra da gente, os menores de 15 anos. A criança se contaminando com menos de 15 anos, cedo, né? Isso significa dizer que tem um adulto lá perto contaminando, né? Então, você tem que fazer a avaliação epidemiológica desse ambiente, né? Para saber se tem esse adulto aí atrás. Ele se contaminou muito cedo, porque vocês lembram que o período de incubação é de 2 a 5 anos. Então, se a criança está com lesão suspeita de hanseníase, ela se contaminou cedo demais, né? E tem algum multibacilar infectante na casa, ou próximo dele, né? De contato mais próximo. O doutor Não sei se responde a pergunta. Sim. O doutor Osana, ele dá parabéns pelos casos clínicos que você apresentou, demonstrou... Deu para ver todos, né, Raimunda? Eu fiquei preocupado no início. A Patrícia me falou. Né, mas eu tive que retornar à sala. Mas, assim, ele dá o parabéns, né, pelos casos clínicos que você mostrou. Ele fala especificamente do segundo caso, né, que a criança não apresentava manchas, e eu não vi... E sim, somente os rancenomas, que é preciso muita atenção, senão passa batido. Se não fizer um bom exame clínico, né, fica comprometido o diagnóstico, que é muito frequente no dia a dia.
Exatamente. Muito, uma baciloscopia de 5, né? É um jovem de 27 anos. Isso. E uma outra pessoa pergunta aqui se o diagnóstico de criança só pode ser feito nas unidades de referência. Eu acho que se tiver um profissional bem treinado lá, dá para dar o diagnóstico, mas às vezes, na maioria das vezes, a gente acaba validando, né, Raimunda? Fazendo a validação. O importante é suspeitar, né? Mas se tiver dificuldade, às vezes tem município que tem dificuldade em encaminhar e tiver um profissional adequadamente treinado lá, que dá para dar o diagnóstico tranquilo. Mas aí eu acho que a maioria das vezes a gente valida, né? Faz essa validação aqui na referência. Isso. Se o município não tiver um médico de referência lá também, né? Assim, pela essa tua experiência da validação, é muito comum vocês descartarem criança? Muito, né? Tem, assim, muito. Pelo que eu percebo, assim, a gente tem um problema muito grande de subnotificação, né? Sim. Crianças que chegam tardiamente. Então, eu acho que é mais nesse sentido. Não há um protocolo, só complementando a resposta do Dr. Clérison, que diga que a criança obrigatoriamente tenha que ser diagnosticada numa unidade de referência estadual, né? O que a gente pede é que aquelas crianças muito pequenas, né, que têm muita dificuldade em responder aos testes convencionais, né, da avaliação de pele, que elas sejam encaminhadas sim, né? Mas, assim, se for uma criança maior, que você tem uma segurança que ela respondeu ao teste de sensibilidade, né, você pode sim fechar no município, principalmente numa unidade por aquele profissional que é de referência no município, né? Porque geralmente o município pode não ter uma unidade de saúde, como o Genésio Rego, né? Como referência, como o Aquiles Lisboa, mas ele tem geralmente um profissional que tem, né? Um preparo melhor, que passou por treinamento, que tem uma sensibilização melhor e que pode sim ajudar a fechar o caso. Obrigatoriamente, a gente pede que os casos de neural, né, quando a pessoa não apresenta, tanto criança, adulto, não apresenta nenhuma lesão de pele, mas mesmo o médico lá no município dizendo hanseníase neural, que esses pacientes sejam encaminhados para a referência, porque o neural, né, é de diagnóstico exclusivo das unidades de referência. E também as recidivas. Mesmo que o médico lá do meu município diga que é recidiva, o paciente a gente vai precisar preencher o formulário de investigação de recidiva e encaminhar para o Hospital Genésio Rego. Por quê? Porque esse paciente vai passar pela coleta de biópsia para investigação da resistência medicamentosa em hanseníase. Ele vai passar, primeiramente, pela validação do diagnóstico da recidiva. É recidiva? Tem todos os critérios? Então, o paciente vai ter coleta de biópsia, porque na rede de investigação das vigilâncias das resistências medicamentosas, todo paciente suspeito de recidiva, aliás, todo paciente com diagnóstico instituído de recidiva precisa ter coleta de biópsia para fazer a investigação se aquele paciente não é resistente a alguma das medicações da hanseníase, do PQT, tá certo? Então, assim, as únicas exigências que a gente faz em relação ao encaminhamento são essas, tá? Das recidivas e dos neurais. E os outros diagnósticos em criança, por exemplo, a gente teve um diagnóstico muito bem dado pela equipe de Pedro do Rosário, que foi o pessoal da FESMA, né, que fez o diagnóstico, duas crianças muito pequenas, se eu não me engano, uma de 4 e outra de 3 anos. Né? A gente pediu que viesse, não, é hanseníase, todos os critérios, né, a gente olhando as fotos, discutindo com os profissionais, mas a gente pede que venha para que a gente possa ter, né, até para que a gente possa ter, vamos dizer assim, dados, né, até para um estudo científico, né, ter mais segurança, né, nas faixas etárias mais comuns, né, que a doença acomete. Alguma outra pergunta? Deixa eu ver. Rinaldo, você quer fazer alguma colocação? Sônia, Patrícia, os outros Então, eu só queria chamar a atenção, Raimundinho, rapidamente, para uma questão que é super importante. A gente está falando em baciloscopia, nesses exames complementares, mas só reforçar o que muito bem disse o Clérison, né? Que
nada vai substituir um bom exame clínico, né? Um bom exame clínico, esse olhar sensível do profissional de saúde, ele é insubstituível, né? E todos os outros exames, eles são complementares, mas a sensibilidade do profissional de saúde aos sinais e sintomas, isso, né, Clarison? Isso vai continuar sendo imprescindível nessa nossa luta contra a hanseníase, né? Exatamente. Exatamente. E é por isso que é tão importante atividades como essa, para que a gente discuta esses casos, veja isso e fale, né, assim, abertamente sobre a importância de todos os profissionais de saúde, especialmente os da atenção básica, estarem atentos, né, porque é isso, às vezes vai aplicar uma vacina e tem que estar de olho, tem que estar ali com as antenas ligadas ali, né, especialmente em uma região hiperendêmica, né, como é Exatamente. o estado do Maranhão, a gente tem sempre que estar com essas antenas ligadas, digamos assim, e só para reforçar isso, né, porque a gente pensa, e é muito o que a gente escuta, né, sempre. A gente tem essa nossa plataforma de comunicação, a gente escuta direto, até fazendo aí tipo, aproveitando a oportunidade, fazendo um convite a todos vocês profissionais aí de saúde do Maranhão para acessar aí as nossas plataformas de comunicação. Uma pena que eu não posso pôr os links aí, que não tem o chat, mas é dahw.org.br é o site, tem o Facebook, o Instagram, enfim, a gente busca levar essas informações, né, informação de um jeito simples, fácil, de fácil compreensão, especialmente para que essa sensibilização aconteça, né, para que os profissionais, e a gente tem notado isso, assim, a gente vê muitos casos de profissionais de saúde do Brasil inteiro que já estão, que através dessas informações mais acessíveis estão aguçando, digamos assim, o seu olhar, porque tem que estar de antenas ligadas mesmo, e não tem como fazer isso se eles não souberem o que é, né? E por isso que é tão importante a gente falar sobre... Reinaldo, a Késia está pedindo para você repetir o link, que ela não conseguiu pegar. O link é DAHW, D de dado, AHW, junto, né? .org.br. Esse é o site, e lá no site tem uma abazinha lá do blog, o que está escrito, que está lá como conteúdo. Mas tem o DAO Brasil, que é o Facebook, se você entrar no Facebook lá, DAHW Brasil, também o Instagram, enfim, a gente está com um outro módulos online de formação em hanseníase também acontecendo nas terças-feiras, que tem um outro público que é voltado mais para, entre aspas, para um público em geral, digamos assim, um pouco diferente desse nosso público aqui, que é um pouco mais técnico, mas quem quiser participar é muito bem-vindo, é de graça, é ao vivo, às terças-feiras, 20 horas, horário de Brasília. E a gente busca, né, levar essas informações, e a gente conta especialmente com voluntários, é uma rede de voluntários que a gente criou. Todos vocês estão convidados a participar dessa rede, antes de mais nada. Vocês têm muito a contribuir, Clérison, Patrícia, Raimunda, Sônia, Dilma, mas todos vocês que estão na ponta também, que estão participando aí, podem ajudar muito. A gente quer fazer uma rede de pessoas mesmo que estão na ponta e que lidam com esse problema no dia a dia, né? Todos têm muito a dizer, né? A gente quer escutar, criar um canal para que todas elas falem, né? Tá feito aqui o convite para que todo mundo participe, beleza? Tranquilo. E aí, Raimundo, alguma pergunta ou alguém quer colocar alguma coisa? Não tem mais nenhuma pergunta aqui. Acho que a gente pode passar para a apresentação, certo. né? A próxima apresentação é a doutora Rita. Certo. E aí, Tudo qualquer bem. coisa a gente retoma depois, no final, né? Faz um fechamento, né? Isso. Tá, joia. Tá bom. Então, muito obrigado, Doutora gente, Rita, pela eu que atenção. agradeço. Imagina. Tá ok. Doutora Rita. Tô ligando a câmera já. Ok.
Boa tarde, gente, mais uma vez. Eu gostaria de agradecer primeiramente ao convite, né, de poder contribuir nesse evento. Eu acredito que eventos como esse são bem ricos em informação e a gente só consegue combater um problema com informação. Então, sempre estou disposta a participar desses eventos, podem contar comigo.